eu atuo muito, né, em frentes sociais e os meus dois principais projetos é de apoio a mulheres e crianças vítimas de crimes sexuais ou de violência doméstica. Entendi. Mas como eu sou um pastor e creio na vida de maneira abrangente, eu tenho que fazer o caminho de volta, que é o caminho de Exato. reencontrar esse autor de violência ou esse abusador. Porém, quando a gente voltou, a gente lidou com um efeito colateral para mim ainda não visível, que era esse mal feminino ainda não metrificado, não tem métrica, né? É imperceptível a maldade feminina Exato. nesse assunto. Então eu me assustei e me assustei ainda mais em saber que assim promotoras começaram a me censurar, a me perseguir ou até querem vir no meu projeto pessoalmente para ver que conversa é essa. Um cara que apoiava as mulheres, o machismo está posto, os índices são esses aí, e porque agora ele está falando sobre um possível potencial demoníaco na mulher. E na minha perspectiva teológica, obviamente, esse potencial não é identidade. Potencial é aquilo que está em potência, não é aquilo que você é aquilo que você pode se tornar. Principalmente, qual é o Exato. meu ponto crucial de reflexão? Eu não discuto os índices do machismo, nem aquilo que o homem faz, principalmente quando ele faz sem Deus. Então, o homem é mau e o resultado está aí, socialmente falando. Porém, é nesse mal do homem que a mulher, por causa de todo esse empoderamento, ela está se ocultando. Hoje mesmo você comentou, e eu vou replicar o caso da influenciadora lá em Maceió, que é minha terra, Alagoas. Então ela faz todo um drama, todo um charminho, né? Na internet, chora bem, convence todas as Justamente. páginas feministas de apoiarem e no final das contas é uma falsa denúncia. Carlos, está chiando bastante Justamente. Lamentável, fundo né, pastor? o áudio. Lamentável. Então, assim, eu quero fazer essa introdução, mas eu quero mais aprender, mais te ouvir. O meu raciocínio teológico, eu tô com uma bibliografia aqui muito extensa, porque como pastor eu decidi escrever sobre o tema, obviamente pela perspectiva teológica. Porém, eu Entendi. tomei um susto muito grande com algumas questões. Peguei muitos artigos de criminologia, partindo do ponto que até promotores e juízes partem do pressuposto de que uma mulher só pratica o mal se ela estiver em surto ou se ela estiver reagindo ao ambiente hostil. Então, o pressuposto é que raramente uma mulher é má por arbítrio, por vontade e volição. Eu quero praticar o mal. Então, assim, ó, a avalanche social ela é tão grande contra o homem e às vezes justificadamente, porque na minha leitura e perspectiva pastoral também, o homem é um grande agente do mal. Porém, foi o que eu discuti com uma deputada aqui do meu estado. 99 mulheres podem sofrer, mas se um homem está sofrendo, ele continua tendo direitos. Não é porque eu vou pegar ali que o arquétipo masculino é a violência e eu vou esconder que a mulher pratica o mal. E às vezes simbólico, né? Tem esse livro aqui que eu tô lendo, Porque o Gênero Importa. E tô lendo também Garota Exemplar, que é outro livro que vai falar sobre a violência da mulher. A violência do homem ela é visível, ela é mensurável. Você vai ver o cara praticando o mal. E esses dois autores partem da perspectiva que a violência feminina é mais a morte da reputação, a tortura psicológica, a manipulação. Eu vi também esses dados, me corrija quando a senhora começar a falar, de muitas denúncias de crime sexual impertrado por esposas contra marido na hora da luta pela guarda, pela pensão, porque ela parte do ponto que a sociedade acolheu que ela é uma vítima. E ela agora, por causa de todo esse movimento revolucionário feminino dos últimos 30 anos, ela pode, no mal do homem, esconder todo o mal que ela pratica como mulher. E aqui eu encerro essa introdução
fazendo o relato bíblico de onde eu acho que é a raiz do problema. Então eu estou sendo perseguido muito até dentro da igreja evangélica. Por quê? Porque você é proibido a metrificar a maldade feminina. Do tipo assim, ó, a mulher sofre muito, mulheres morrem todos os dias e tal. Como você faz um negócio desse? Do tipo assim, ó, como que você agora está querendo contabilizar o mal que a mulher faz? Você não deveria fazer isso. Aí eu pergunto assim, cara, se você parte do ponto que a mulher é supostamente e moralmente superior ao homem, porque o homem agride estatisticamente mais que a mulher, mensura para mim como a mulher pratica o mal. Assim, ó, relate você, mensure. E falando de fé, onde a gente vai falar de pecado, como a mulher peca, como o mal da mulher se expressa, onde a violência feminina ela pode ser metrificada. Qual o início desse debate? Onde é o início desse raciocínio? Ou a gente sempre vai partir do ponto que o homem ele é mau e ele agride, ele trai, ele abandona, e a mulher sempre é reativa à ação do homem. Porque, por exemplo, se eu reduzir a mulher a ser uma reação do machismo, isso é machismo. Se eu falar que você é incapaz de ser agressiva, violenta, eu tô subjugando sua capacidade. Então, assim, ó, eles dizem que metrificar o mal feminino é machismo. Mas você reduzir a mulher a uma eterna vítima é machismo, porque você está dizendo que ela é incapaz de praticar o mal. O texto bíblico diz o seguinte, eu adoro esse texto aqui. Tá travando. Abriu. Rapaz, caiu aqui meu texto. Peraí. Só um minutinho. Abriu aqui. O relato bíblico do livro de Gênesis, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Gênesis 3,16 é o relato ali quando os primeiros habitantes da terra, biblicamente relatados como Adão e Eva, pecam contra Deus e Deus pronuncia uma sentença. Aí Deus, quando vai falar com a mulher, ele fala o seguinte: para a mulher sentenciou Deus, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia dará luz a filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Nesse arquétipo bíblico histórico, como pastor, como eu analiso sociologicamente os fatos? Machismo e feminismo, no seu ponto neutro e puro, na minha leitura, nasce aqui nesse relato bíblico de queda. O homem, nesse relato, ele se omite em proteger. Então, desde esse DNA primitivo, o homem é o agressor, o opressor, ou ele é o omissor. Ou ele cria o problema, ou ele se exclui de resolvê-lo. Porém, a mulher, por inúmeros fatores, por Deus não foi dado a ela, por exemplo, toda a força física do homem de guardar e prover. Ela tem sua força no seu campo de atuação. O homem é líder naquilo que Deus providenciou, a mulher é líder naquilo que Deus providenciou. Mas o interessante no texto é: você continuará tentando influenciar o teu marido. Não está escrito você continuará agredindo o seu marido, você continuará subjugando o seu marido. Não, você vai tentar influenciar ele. E essa influência, obviamente, no texto não está narrado como uma influência física, mas como uma influência psicológica. Então, a maior arma do homem é o seu corpo. A maior arma da mulher é sua sabedoria. Quando essa sabedoria não tem trilho, na minha leitura como pastor, se torna manipulação.
Então, uma advogada, eu sentei com ela aqui em Brasília, advogada de uma deputada aqui também. Ela disse o seguinte: olha, eu estou defendendo um caso que o cara está preso há 2 anos e durante a luta pela guarda, ela mandou um processo que o pai violentou a filha. O cara está preso há 2 anos como pedófilo. A filha quer falar que a mãe obrigou ela a mentir e a mãe não deixa. Então, assim, ó, casos como esse, que é o caso isolado, né? Eles falam caso isolado. Aí caso isolado já está em 1 bilhão de casos, né? Caso isolado, 999 milhões, ponto 3. E é surreal. Então, assim, ó, posto o meu ponto de vista bíblico e teológico, eu quero, sei lá, mais te ouvir, né? Eu acho muito corajoso, porque toda mulher que eu já vi ir por esse caminho de lucidez, de alguma maneira é cancelado. Mas dá pra ver que você é uma mulher forte e não liga muito pro politicamente correto, né? Mas assim, ó, fique à vontade, a gente está aqui para aprender. Pastor, primeiro quero agradecer o convite. Muito feliz em saber que o senhor também é alagoano, porque eu sou aqui da terrinha, tá? Só que assim, eu estudei 22 anos na Bahia, morei 22 anos lá, onde eu sou de Maceió e me capacitei. Hoje meu escritório é São Paulo. E para mim, assim, é muito gratificante voltar à terra e fazer justiça. Mostrar de fato que o homem não é colocar só o homem como opressor. A mulher mente, o homem também mente. Então, assim, a gente tem que dar a César o que é de César. O senhor conhece a palavra bíblica, e o senhor conhece também o caso da mulher de Potifar. Sim. Ela acusa injustamente José de um crime sexual. Então, isso acontece antes de Cristo. Isso é tão, eu digo que isso é tão natural como a luz do dia. Só que hoje você vê uma mulher falando isso, como eu falei hoje, muita gente me acusa, todos os dias eu recebo esculhambação, e isso até me motiva, pastor. Eu vou mentir para o senhor, porque eu vejo quantas pessoas estão sendo enganadas. Quantas pessoas ainda estão entrando em uma máquina do disse-me-disse, que podia ser o pai dela, que podia ser o irmão dela, o irmão dele. Porque a gente só lembra de pedir justiça quando acontece com alguém da nossa família. Então a gente tem que parar de achar que o sexo frágil é a mulher. Porque, pastor, o senhor está falando aí algo que eu vivo 24 horas. Eu só atendo esses casos, tá? Eu comecei a fazer um levantamento que antes eu falava sobre inteligência digital no Tribunal do Júri. Porque eu faço júri. E aí o pessoal do meu escritório falou: doutora Graça, a senhora só atua em estupro. 80% do escritório é estupro. A senhora consegue absolvição, mostrando que ela está mentindo. Por que não levar isso à frente? Na hora eu parei e pensei, pastor, olha, eu não quero treta, porque eu não sei se o senhor sabe, eu sou advogada da Cristiana Brits, no caso do jogador que cortaram o pinto dele, o jogador Daniel. E ali, a partir do momento, eu não estou dizendo que está certo ter matado ele, mas toda ação tem uma reação. Imagine você adentrar a sua casa e pega um homem passando um pênis na sua filha. Você vai dar um beijo nele? Não vai. Toda ação tem uma reação. Então, eu não atuo só para o homem, eu atuo para o inocente. E nesse caso que eu me especializei em falsas acusações de estupro, o inocente é o homem. O que o senhor falou aí é algo muito natural. Eu tenho vários casos que a mulher, por vingança e por querer a guarda do filho, o que é que ela faz? Olha, o meu ex-marido pegou no piu-piu do meu filho. Ah, ele tá bulindo nela. E aí começa a destruição toda em uma família. Eu falo muito, pastor, que o silenciamento masculino é o grito desesperado do homem pedindo justiça por um crime que ele não cometeu. E aí eu vou adentrar em um aspecto bem pesado agora, que eu acredito que muita gente que está aqui não vai gostar. Por exemplo, falar de Anitta. A Anitta é uma mulher empoderada. A Anitta pode dizer: eu escolhi aquele dançarino porque eu queria transar. Olha que coisa tão normal, porque ela é mulher. Mas se empoderada. Se fosse o Gustavo Lima, ele estaria cancelado hoje. Sabe por quê? Porque o mesmo peso que é para ela não é para ele. Então, assim, eu vejo uma nova era, uma mudança, assim, gritante, onde as feministas, ela vem com radicalismo e dando empoderamento a essas mulheres de... pastor, você tá me ouvindo? Eu acho que aconteceu alguma coisa aí. Voltou. Deu uma parada aí no seu, mas voltou. Ah, tá. Mas agora deu uma chiada. Consegue me ouvir normal? Tô te ouvindo bem. Então, o radicalismo feminista conseguiu radicalizar de uma forma
onde a palavra da mulher, ela virou soberana. E, pastor, a gente vê Nájila, a gente vê Mariana Ferrer, agora a gente vê Duda Martins em Maceió mentir descaradamente para buscar fama, para buscar like, para buscar uma fama sem crescimento. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor, o meu cliente, ele é aí de Brasília, e ele fala para mim todos os dias, doutor, eu agradeço a Deus por ter me contratado. E se fosse qualquer outro advogado, não tinha peitado a segurança pública do jeito que eu peitei. Mas não é peitado, pastor, é falar a verdade. As pessoas têm medo de falar a verdade. Se eu tenho uma ideia, eu dei uma entrevista para a Band, o repórter falou, doutor, eu nunca vi uma mulher ser tão firme nas suas palavras. Realmente dá para ver que o seu cliente é inocente. Então, pastor, nós precisamos mudar isso. Eu sei que é algo difícil, tá? Não é algo que a gente vai conseguir de um dia para o outro. Ainda mais que a força da mulher é muito forte. Mas a gente não está tirando o que é dela. Aqui não é necessidade de tirar o que é dela. É só observar o que está sendo dito, com clareza, com educação, com sensibilidade, e mostrar para a sociedade que, de fato, está mentindo. O bom disso tudo, pastor, no caso aqui de Maceió, é que quem encabeçou toda a investigação foi uma mulher. Será que agora as feministas vão realmente para cima da delegada? Porque a delegada não concordou com a mentira dita? Porque o que eu escuto é o seguinte, se a mulher diz não, é não. Porém, ela é mulher. Então, a verdade dela tem que ser, mesmo se ela estiver mentindo, ela é mulher. E aí, pastor, como é que fica os nossos filhos? Como é que ficam os meus pais? O meu pai, o meu avô, o meu tio? Não pode. Se a gente partir do ponto que sempre a mulher é verdadeira e o homem mentiroso, que Disneylândia existencial é essa aí que eu não estou entendendo? Sem falar, pastor, que aí muita gente me pergunta, e agora, doutora Graça, o que vai acontecer com ela? Nada. Nada? Nada. Denunciação caluniosa de 2 a 8 anos. Você já responde em regime aberto, nem regime fechado é. Só que assim, pastor, ela queria tanto ser famosa, ela vai ser. Porque eu vou até onde for preciso, em segunda instância, mas eu vou fazer essa denunciação caluniosa ser recebida. Porque agora, pastor, eu queria ter um pai de família, um homem de 37 anos, 15 anos, de servidor público, pai de família, pai de uma criança de 2 anos, ele podia estar atrás das grades agora. Por uma mentira. Por uma mulher que eu nunca vi ela pedir justiça. Ela pediu para marcar a Anitta, ela pediu para marcar junto com a advogada dela, né? Luiz Bade, Deolane. Ela não pede por justiça. Como é que uma pessoa, pastor, que é estuprada, ela não faz isso? Porque assim, eu me sinto até triste, porque nós sabemos que estupro acontece. Como é que ficam as vítimas de estupro? Eu peço que as vítimas de estupro, de fato, denunciem. Não se cale por essas Mariana Ferrer da vida. Porque dói. E a gente sabe que o cara que, de fato, comete o crime de estupro, ele precisa sair do seio da sociedade. Ele não pode conviver em sociedade. Mas, pastor, eu fico até feliz em ver um homem com coragem de levantar essa bandeira. Porque para vocês é bem mais difícil do que para mim. Não vou mentir? Assim, agora a gente pergunta como leigo e a sua percepção como profissional da área pode trazer mais clareza. Do lado de cá é muito amedrontador supor, por causa de casos isolados, que o ordenamento jurídico e os magistrados já estão contaminados com essa perspectiva. É ilusão ou não? O magistrado sempre tem que ser isento e não pressupor absolutamente nada, principalmente a partir dos seus valores políticos, ideológicos ou filosóficos. E até, por exemplo, a primeira instância disso, que é uma denúncia, um boletim de ocorrência. Então, a ideologia de alguém interfere nos pressupostos de investigação ou de sentença de um caso. A pessoa é mais conservadora, então ela vai partir do ponto mais lúcido ou neutro. Ela é mais filosoficamente progressista, ela vai partir do ponto sempre que a mulher é inocente, é pura, está falando a verdade, o homem é mau. Nos ajuda nessa perspectiva. Não, pastor, os aparelhos do Estado, tanto de investigação, de legislação e o judiciário, ele não pode ir por esse caminho sentimental da análise das coisas, né? Porque, por exemplo,
Quando eu me posicionei, já veio a avalanche, do tipo assim, ó, tem juíza, teve reuniões, juízas, promotoras em Brasília que não gostou da sua fala, se prepara aí que daqui a pouco começa a estourar pro seu lado aí. Aí eu falei, ô louco, né? Tô aqui tentando criar um mundo melhor, um mundo mais habitável, cuidando de todo o ecossistema, e alguns servidores públicos acham que eu tô sendo inimigo do progresso, ou alguma coisa assim, né? Deu uma travada aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá voltando. Pastor, na verdade, isso é mito. Caiu dela. Não, voltou. Voltou. Agora voltou. Consegue me ouvir? Sim, tô ouvindo bem. Tudo certo? Tô ouvindo bem você. Pastor, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ótimo. Pastor, olha só, isso é mito, tá? O que acontece, pastor? Nós não temos profissionais capacitados nessa área. Porque, pastor, quando um homem, adentra o meu escritório, para a sociedade ele já é estuprador. Então, nós temos na advocacia o provimento 188, que é a investigação da vítima. Todos que adentram o meu escritório, ele passa por uma relação para eu saber de fato se ele é culpado ou não. Então, nesse momento, pastor, que eu vejo que de fato ele é inocência, ele é inocente, o que é que eu faço? Eu faço a linha do tempo para mostrar para o judiciário, porque, pastor, contra fatos não há argumento. Esse caso de Maceió, eu coloquei, acho que no mínimo, 18 diligências. Eu investiguei, eu ajudei a delegacia a investigar. Eu mostrei, porque como é que uma moça tem 3 processos de estupro, 3, no mínimo essa moça tem algum problema. Como é que uma moça, ela vende um produto onde ela fez uma bariátrica, só que ela informa que tem a fórmula do sucesso em 21 dias para emagrecer. Então, assim, pastor, não é porque o ser humano está sendo acusado de estupro que ele vai ficar atrás das grades. Tudo depende. Ela tinha 3 processos de autores diferentes? Exato, esse seria o terceiro. Meu Deus. É assim, é igual um meteoro, né? Cair em Brasília. Meu Deus do céu. A gente quer rir, mas é um assunto tão sério, né? Que às vezes a gente tem que evitar isso. Assim, ó, eu lido com isso, gente. Eu já tive que lidar com adolescente com pulso aberto porque foi abusada. Então, assim, ó, me perdoe o português claro aqui. É uma baita de uma sacanagem, né? A pessoa usada do modismo da cultura, porque a mulher tá no hype, pra ganhar like. Assim, ó, eu fui ver hoje, eu não conheci o caso. Ela é uma atriz, ela deveria ser contratada pela Globo. Ela chorou, perdeu o Instagram, do tipo, estão me perseguindo, estão querendo me calar. Imagina, um cara desse é preso. Meu Deus, será que essa pessoa não tem consciência? Pastor, sabe o que é pior? Eu ver a patrona dela, né, de defesa, dizer que tirou fotos das partes íntimas dela e as partes íntimas dela estavam gritante, desumano. E aí o corpo de delito mostra sem nenhum tipo de agressão e sem nenhum tipo de vestígio de ato sexual. Não é só a mentira dela. Ela teve quem ajudasse na mentira dela. Quando eu falei hoje que eu irei representar essa advogada, porque nós, advogados, temos um limite. Esse limite foi ultrapassado por ela. Por elas. Então, 2 pessoas buscando fama e buscando uma desgraça na vida de um pai de família, pastor. E isso me dói. O pior de tudo é que elas falavam tanto, mostra a cara, seu Luiz, mostra a cara, mostra que você, quem é você. Quem é, pastor, que hoje, sendo acusado de estupro, vai querer botar a cara na sociedade? Me diga que vai levar isso para a vida toda. Então, assim, é algo muito sensível, onde a gente precisa ter um pouco de atenção. Por quê? Pastor, eu vou falar para o senhor com muita sinceridade que no meu contrato, quando o cara adentra o meu escritório, se cair na mídia, eu dobro o valor. Sabe por quê, pastor?
trabalhar com a mídia não é fácil. Eu estou falando com pessoas leigas, pessoas que eu vou ter que trabalhar de outra forma que eu trabalho no judiciário. Então, trabalhar no judiciário para mim é tranquilo, porque quando eu começar a inquirir uma mulher dessa, eu vou mostrar que ela está mentindo. Mas trabalhar com a população leiga é totalmente diferente. Como é que eu vou dizer para um cara que é do interior que o cara não é estuprador? Você está entendendo? Porque a cultura dele é diferente. Então, é muito trabalhoso na mídia. Você tem uma ideia? Foram um mês, foram 33 dias nesse caso, que eu quase não dormi, fazendo investigação na vida dela todos os dias, fazendo o levantamento dela todos os dias, coisas horríveis que eu não posso falar. Horríveis. Se ele tivesse contratado outra pessoa, pastor, será que hoje ele estaria em casa agora dormindo com o filho dele? Como ele fala, doutor, tenho certeza que se eu contratasse qualquer outra pessoa, eu estaria preso hoje. E aí, esses 30 dias dentro da prisão, quem ia pagar? Quem paga essa conta, pastor? Eu pergunto todos os dias, quem paga essa conta? E se tirassem a vida desse cara, né, na cadeia? É lamentável. É lamentável. Assim, mas a gente precisa mudar isso. Sim. E, assim, um dos motivos de eu chamar esse diálogo com você é trazer essa clareza. Assim, ó, tem homens comentando aqui que encaram processo com a ex-esposas há 7 anos. É muito difícil. Dentro de todo esse cenário, quais os conselhos que você nos dá aos homens, assim? Ontem mesmo eu estava treinando homens aqui, né, na igreja. Eu falei bem assim, queridão, seguinte, controle de zíper, ó, sabe? Do tipo assim, ó, no que é real, se controla porque tem crime agora psicológico, você tá lascado, entendeu? Então assim, ó, o cara que fez o Super-Homem lá, minha esposa acha ele lindo, esqueci o nome dele, Cavill, não sei o que Cavill. O gostosão aí, o último Super-Homem, sabe? Ele falou assim, ó, é ele, não sou eu, sabe? Não é o Zé aqui, é o cara lindão, gostosão, milionário, sacou? E ele falou assim, eu não chaveco mais na balada. Se eu puder entrar numa balada de capuz, de cabeça baixa, pedir meu drink, dançar e ir embora, eu vou. Eu tenho medo. Tenho medo hoje de dizer que uma mulher é bonita. Tenho medo hoje de paquerar na balada. Então, assim, ó, tudo isso tá levando a gente a um enlouquecimento social, onde, assim, ó, quebrou-se todos os vínculos entre homem e mulher, a paquera, a paixão, o chaveco e por aí vai. E você não sabe mais o que tá lá do outro lado. Se a mulher te dá uma devolutiva na noite, como isso pode terminar? Porque, assim, do que eu vi desse caso aí da Lagoana, começou tudo numa barraquinha de praia aí em Maceió. Olha só que doideira. Um papo informal pode terminar na cabeça de uma mulher como uma denúncia de violência sexual. Então, assim, quais os conselhos você dá para homens antes ou se eles forem vítimas de uma falsa denúncia? Olha, pastor, hoje, como o senhor bem falou, não dá para confiar. Não dá para confiar. Principalmente quando o senhor vê muita bondade. Porque as mulheres, elas não buscam dela. Ela quer o dele. E aí, o que é que acontece? É tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas o homem em si é de extrema importância, pastor. Eu vou falar algo agora que o povo vai achar que é absurdo. Ele tem que gravar. Ele tem que gravar, pastor. Existe uma caneta espiã, que é a coisa mais fácil do mundo. Tem que gravar. Por quê? A partir do momento que você não quer mais e ela quer, o que é que ela faz? É uma vingança amorosa. É a maldade no coração. Porque se não fica comigo, não fica com ninguém. Eu digo muito, sempre disse isso, pastor, que as pessoas estão doentes. A gente não está observando. As pessoas estão pedindo, gritando por socorro e a gente não está observando. Porque, pastor, eu fui criada de uma forma totalmente diferente. Eu beijo meu avô, beijo minha avó, beijo todo mundo. Amo meus tios. E você não pode abraçar muito seu tio, porque senão é um ato sexual. Que loucura é essa? Você tem um filho, você não pode beijar o seu filho. Então, um homem que, de fato, está sendo acusado disso, a primeira coisa que ele tem que fazer é gravar todas as conversas, desde aquele primeiro dia que ele conheceu ela, e tirar do ar. Olha, pastor, se está tendo uma acusação, se ela fez um boletim de ocorrência, vai sair uma medida protetiva e ele vai preso. Então, de imediato, tira todas as redes sociais, todas as redes, não fala.
Não atende mãe, não atende pai, não atende ninguém. Procura um advogado e não vai à delegacia sozinha. Não vai à delegacia sozinha. Porque quando chegar lá, o estuprador vai ser preso. Então tem que ter uma conversa, tem que saber o que está acontecendo, tem que conversar com o delegado, para entender de fato e apresentar ele espontaneamente. Porque, pastor, se ele... Eu tenho casos aqui de pessoas assim, muito humildes mesmo, que a menina, por raiva, por ódio, que ele não queria ficar com ela, disse que foi estuprada. Então não é só o cara que tem dinheiro. Hoje é muito relativo isso. Então o homem, de fato, eu vou te dizer, ser homem hoje é difícil. Muito difícil ser homem. Ó, pra gente encerrar, que eu tenho um compromisso ali, o H-Pio aqui, nem tá o nome dele completo, me trouxe uma questão que eu vi semana passada, uma matéria, e me gerou algumas dúvidas, questionamentos, indignações e por aí vai. Essa tal de paternidade socioafetiva, eu vi algumas sentenças de juízes no Brasil e fora do Brasil, o seguinte: 15 anos depois, 10 anos depois, 5 anos depois, 8 anos depois. Tá estourando aqui, Carlito. Tá estourando. Não, é que eu áudio dela quando eu tá. falo, eu já silenciei. O cara pede lá o DNA, teste de DNA. Aí descobre que não é pai da criança. Aí tem alguns magistrados com entendimento que aquela criança aceitou você como pai. E do tipo assim, ó, você vai ter que pagar a pensão alimentícia, porque se torna essa tal de paternidade socioafetiva, como se fosse uma paternidade simbólica, e tirar esse pai afetivo dessa criança é gerar sofrimentos a ela. Então imagina, eu tô casado com a minha esposa, tô com 4 filhos e depois de 15 anos de casamento descubro que 2 não é meu. Aí vem um juiz com entendimento de que vai causar sofrimento à criança, eu me posicionar de uma maneira que, com muito respeito, muita reverência, né? Vou sair desse relacionamento e eu tenho que decidir se eu mantenho um vínculo afetivo e financeiro com essa criança, e não o Estado, não as leis, não esse juiz. Então, posso estar falando como leigo aqui, um monte de absurdo, mas não sei se você também atua ou já atuou nesses casos, ou já leu sobre isso. Como você enxerga essa questão? Olha, pastor, eu atuo apenas em falsos estupros e homicídio, mas eu faço a leitura porque o advogado ele não pode parar de ler, né? E pastor, eu penso o seguinte: se ele não é o seu filho, se você de fato não tem nenhum afeto, não tem o porquê você continuar. Mas é isso que eu quero te dizer, pastor, como eu disse desde o começo, tudo depende do profissional que você contrata. Pastor, ninguém é obrigado a nada. O senhor foi enganado há 15 anos a um filho que não é seu. Existe sim um laço amoroso que você cria com a criança, mas o senhor sabe de fato que não é o seu filho. O senhor não é obrigado a continuar pagando nada. Não existe isso. Agora, como eu falei para o senhor, não tem como chegar e dizer assim, olha, eu não quero. Tem que mostrar as provas concretas. Ele não é meu filho, vamos pedir uma revisional, vamos refazer esse processo e vamos, de fato, quebrar esse vínculo e dar realmente o processo que a mãe merece. Porque a mulher sabe que tem o filho. Isso que me deixa mais indignada. A mulher sabe a verdade, mas não conta por quê. Aí vai me dizer, sabe o seguinte, pastor? Ah, mas é porque ela não tinha condição financeira. Vai trabalhar, pô, vai pro sinal de ponto de ônibus, vai vender água. Mas vai procurar um teu. Quer dizer que você é submissa por um homem, porque você não tem coisa de trabalhar, se você tem saúde, você tem sim. É por isso, pastor, que eu digo que a gente tem que parar com esse menininho. Dar a César o que é de César. É isso. Doutora, obrigado, viu, pelo seu tempo. Foi muito enriquecedor para nós, para o meu público, né, que é um público de fé e às vezes quer encarar as questões com espiritualidade ou emocionalidade e não bota o pé no chão real, né? E se eu posso dar um conselho aos homens se cair numa roubada como essa, busque
o advogado certo. Tá aqui a doutora Graciele. Então não pegue qualquer um por necessidade. Vá atrás de quem vai saber defender sua causa. E o segundo conselho, amigo, hoje tem stalking, tem crime psicológico contra a mulher. Então, assim, ó, controle-se. Então, esse chavequinho virtual, nude, assim, ó, não se exponha a esse nível, até porque você pode ser chantageado, pode sofrer golpes. Então, assim, ó, se controle, meu amigo. Do tipo assim, ó, sua vida é cara, não foi encontrada na esquina para você estar se aventurando. E se do outro lado você estiver lidando com uma pessoa má, você, cara, pode passar parte da sua vida na cadeia. Então, se liga na fita. Obrigado, viu, doutora? Pastor, muito obrigado. Estou sempre à disposição, tá? E muito obrigado pela conversa grandiosa. Muito grandioso conversar com o senhor hoje. Amém. Deus abençoe e a gente se vê em breve. Amém. Valeu. Valeu, galera. Deus abençoe e um abraço para todos vocês.